Olá pessoal, Professor Martin Kevin para mais um vídeo aqui no canal. Neste vídeo nós vamos falar sobre as propriedades dos limites. Então já convido você a seguir esta playlist dos limites, pois você vai aprender desde as propriedades, bem como calcular aos tipos de limites. Se você ainda não é inscrito, já convido a se inscrever e a curtir, pois você vai aprender do jeito fácil. Sem mais demoras, vem para o vídeo. Pegue seu bloco de anotações e faça seus apontamentos. Nós estamos a falar sobre propriedades dos limites. E a primeira propriedade vai ser o limite de uma constante. A definição diz que o limite de uma constante é a própria constante. Uma constante vai ser um número que não muda. Tudo bem? Então nós temos aqui 4 exemplos. Eu tenho o limite de 4 quando o x tende a 3. Repara que o limite de uma constante, quem é? É a própria constante. E a nossa constante aqui é o 4. Então quer dizer que o limite de 4 quando o x tende a 3, é só você pegar esse 4 de cá e jogá-lo aqui em frente à igualdade. Então o limite de 4 quando o x tende a 3 é o próprio 4. Eu tenho aqui o limite de menos 9 quando o x tende a 5. Limite de uma constante é a própria constante. Então eu sei que esta constante aqui eu posso lhe tirar bem aqui após a igualdade. Então limite de menos 9 quando o x tende a 5 é o próprio menos 9. Então quer dizer que aqui, Kevin, é 140 corretamente. Pois você tem o limite de 140 e o x tende a 12. Kevin, aqui é raiz quadrada de 7. Exatamente isso. Relembrando, o limite de uma constante vai ser a própria constante. Tudo bem? Vem para cá. A segunda propriedade é o limite da soma. O limite da soma é a soma dos limites de uma função. Então, sempre que você tiver 2, 3 ou mais limites, o limite da soma vai ser o limite dessas funções. Eu tenho aqui, por exemplo, o limite de f de x mais g de x, quando x tende a A. Tirando ele, de acordo à definição, eu teria aqui o limite de f de x mais g de x quando x tende a A ficaria assim. Limite de f de x mais o limite de g de x, pois é a soma dos limites. E este limite de f de x vai tender a quem? O x vai tender a A. E este de cá também tende ao próprio A. O mesmo iremos fazer neste exemplo numérico. Então, neste limite daqui, temos que esta soma vai ser a soma dos limites. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter o limite de x ao cubo quando x tende a 2. Então posso já colocá-lo aqui. Limite de x ao cubo. E o nosso x neste limite, ele tende a 2. Então fica 2 ao cubo. Mais quem? Mais o limite de 3 vezes quem? 3 vezes 2 ao quadrado. Estamos juntos? Vem para cá. Começamos aqui pela multiplicação. E nesta multiplicação, nós temos o 3 que multiplica o 2 e este 2 está elevado ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 3 dá 12. Tudo bem? Então a gente aqui tem 12. 2 ao cubo dá 8. E 8 mais 12, a gente tem o 20. Então, o nosso limite desta função, onde eu tenho o limite de x ao cubo mais 3 vezes x ao quadrado,
nada mais é do que 20. Tudo bem? Vem para cá. A terceira propriedade para esta aula é o limite da diferença. E a definição diz que o limite da diferença de duas funções é a diferença dos limites dessas funções. Eu tenho aqui o limite de f de x menos g de x, quando o nosso x tende a A. Então, se é diferença, a definição disse que vai ser a diferença dos limites dessas funções. Então, você terá o limite de f de x menos o limite de g de x. Você somente vai fazer a separação aqui quando x tende a A e aqui também quando x tende a A. Ou seja, quando este x se aproxima de A. Tudo bem? Se você não viu a nossa aula introdutória sobre limite, o link vai estar aqui na descrição. Resolvendo a este exemplo, a gente ficará com o seguinte caso. Nós teremos o limite de x à quarta menos o limite de 6 menos... errado. Limite de 6, x ao quadrado. Estava a confundir este menos de cá. Mas bem, aqui o x tende a 0. E aqui o x também tende a 0. Ou seja, o nosso x se aproxima de 0. E daí, Kevin? Simples. Relembra que todo número que multiplica 0 é o próprio 0. Se o x é 0, você vai elevar o 0 a quanto? Vai contar o 0 4 vezes. E o 0 4 vezes é o próprio 0. Tudo bem? Então terias aqui 0. Menos quem? Aqui você tem menos o 6x ao quadrado. Então você teria aqui o x, correto? Irias repetir o 0 quantas vezes? 2. 0 vezes 0 é 0. E 6 menos 0? Todo número que multiplica 0 é 0. 0 menos 0, 0 aqui também. Tudo bem? É fácil. Já é escrito? Se inscreva aí, vai. Se inscreva. E vem. Propriedade de número 4 para esta aula é o limite do produto. E o limite do produto de duas funções é o produto dos limites dessas funções. Então, colocando já a mão na massa, de acordo a esta definição, você teria aqui o limite quando o x tende a A de quem? De f de x vezes o limite de g de x quando o x tende ao próprio A. Tudo bem? Então, neste exemplo numérico, eu teria ele da seguinte forma. Você tem o limite de 4 vezes o limite de x ao quadrado. Aqui, o x tende a 3 e aqui a 3. Estamos juntos? Vem para cá. Limite de 4, não há muito o que se fazer. Aqui, limite de x ao quadrado é o x vezes x. E o nosso x vale 3. 3 vezes 3 dá 9. E o 9 vezes esse 4, 9 vezes 4 dá 36. Então, o produto deste limite, onde eu tenho o 4x ao quadrado, quando o x tende a 3, nada mais é do que 36. Deu para compreender? Já compartilhe este vídeo com aquele seu colega que também precisa de aprender as propriedades dos limites. E se ainda não é inscrito, se inscreva. Vem para cá. Temos aqui o limite do quociente. E o limite do quociente de duas funções é o quociente dos limites dessas funções
desde que o denominador seja diferente de zero. Então, quando nós temos a divisão de dois limites, ele vai ser igual ao quociente do limite destas funções. Mas o denominador não deve ser zero. Tudo bem? Então, aqui, organizando de acordo à definição, você teria que o limite de f de x, quando o x tende a A, eu esqueci de colocar aqui, o x vai tender a, ou vai se aproximar do A. Tudo bem? Dividido por quem? Dividido pelo limite de g de x, quando este x se aproximar de A. Então, tirando deste exemplo, vindo em um exemplo numérico, eu teria, começando aqui, eu teria o limite de o x tende a quanto? O x tende a 5. Então vem para cá 5 mais o 3, pois o nosso limite tende a 5. Dividido pelo limite de o x é 5. 5 mais o 4, quando o x tende a 5. Tudo bem? Então vem para cá. Você teria que o 5 mais o 3 dá 8. E o 4 mais o 5 dá 9 aqui. Então, 8 nonos será a resposta a esse limite. Tudo bem? Vem para cá. Temos o limite de uma potência. E o limite de uma potência enésima de uma função é igual à potência enésima do limite. Tudo bem? O que isso quer dizer, Kevin? Simples. Quer dizer que este expoente ele vai elevar o próprio limite. Estamos juntos? Então vem. Então ele ficaria assim. Você teria o quê? Você teria o limite teria o limite da função f de x elevado a quanto? Elevado ao expoente n. Tudo bom? Para um exemplo numérico, nós temos aqui o limite de x mais 3, isso elevado a 2, quando o nosso x tende a 1. Então, você terá o limite desta forma. Aqui você terá o limite de quem? O limite de x mais o 3 elevado a 2. E o nosso x tende a 1. Estamos juntos? Vem. O x é 1. Então aqui, onde tem este x vai para 1. 1 mais o 3 dá 4. E 4 elevado a 2, vamos ter que o resultado deste limite vai ser igual a 16. Então aqui terminamos ao limite de uma potência. A propriedade de número 7 é o limite da raiz. O limite da raiz enésima de uma função é igual à raiz enésima do limite dessa função. E daí, Kevin? Daí que você teria o quê? Repare que a raiz enésima iria colocar para dentro o próprio limite. Então você teria aqui a raiz expoente n, raiz enésima de quem? Do limite da função f de x, quando o teu x tende ao A. Tudo bem? Então, é assim que ele fica na propriedade da raiz enésima. Em um exemplo numérico,
você terá o seguinte. Você vai ter este limite todo ele dentro de um radical. Então vem para cá. Relembrando que quando ele não tem um índice visível, o índice é 2. Se você não viu a nossa aula sobre propriedades dos radicais, o link também vai estar aqui na descrição. Então a gente teria o quê? A gente teria o limite, a raiz quadrada, do limite de 2 vezes x ao cubo quando o nosso x tende a 2. Estamos juntos? Você tem o 2 aqui. E o 2 está elevado ao quanto? A 3. 2 ao cubo é o 2 vezes 2 vezes 2. E 2 repetido 3 vezes dá 8. E por sua vez, 8 vezes o 2 dá 16. Então aqui você teria a raiz quadrada de 16. Tudo bem? E o 16 possui uma raiz exata. O 16 tem como raiz quadrada o 4. Então, o limite da raiz, onde eu tenho o limite da raiz quadrada de 2x ao cubo, nada mais é do que 4. Você conseguiu compreender? Já se inscreva no canal, curta e compartilhe a esse vídeo. Assim foi a nossa videoaula sobre as propriedades dos limites. Eu espero que você tenha compreendido as explicações e que você possa arrasar nos seus estudos. Se você já gostou, já compartilhe e curta esse vídeo. Comente aquilo que você mais achou interessante neste vídeo. Eu sou Martin Kevin do Ser Genial e te espero na próxima aula. Hasta la vista!